conectados conosco, boa noite. Uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, da série psicológica Joana de Ângelo, Spiritist Society, aqui de Londres, e hoje, com a grande alegria, o nosso querido Armando Menezes, de Curitiba. Boa noite, Armando, tudo bom? Boa noite, Ângela querida, boa noite a todos os internautas que nos acompanham, aí o Web Rádio Fraternidade também, né? Pelo Facebook, no YouTube, em todos os lugares aí, uma boa noite, nosso abraço fraterno a todos. Isso, exatamente, a nossa gratidão pela transmissão pela a Rádio Fraternidade de Uberlândia, do nosso querido amigo Rubens, e também da Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, que também está transmitindo a nossa live hoje. Então, gostaria de apresentar o Armando. O Armando, ele é natural de Belém do Pará. Atualmente, ele mora em Curitiba, onde está vinculado com 2 casas espíritas. Profissionalmente, o Armando é piloto de navio há 35 anos. Ele é expositor espírita, coordenador de grupo de estudos e atendente fraterno, especialmente de pessoas com a ideação suicida e dos familiares que perderam seus amados, né? Também atendente fraterno no Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, da Federação Espírita do Paraná. Armando, é uma grande alegria ter você aqui conosco mais uma vez. E aí, antes de você começar a sua live, a gente vai fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para que nos unam em pensamento, cerrando os olhos físicos, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos nessa reunião de almas, contando com seu amparo, com a sua luz que nos guia e nos traz, Senhor, diretrizes seguras para a nossa vida. Senhor Jesus, possamos encontrar esse caminho iluminativo que o seu Evangelho nos proporciona. Querido Mestre, com teu amparo, nós rogamos a proteção da querida mentora Joana de Ângeles, doutor Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre e doutora Anísia da Silveira, que possa estar amparando o nosso estudo dessa noite, a nossa palestra, envolvendo o nosso querido irmão Armando, que ele possa ser intuído e amparado na noite de hoje, para nos trazer consolação aos corações que sofrem. E assim, Jesus, com a sua permissão, nós daremos início ao nosso estudo dessa noite. Nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, eu gostaria, antes de passar um vídeo, esse vídeo é da doutora Karina Fukumitsu, ela nos dá a total liberdade de passar, é da campanha do Setembro Amarelo sobre o suicida, e assim que terminar o vídeo, que é curtinho, o Armando dá início à palestra dele. Bom, então vamos lá. O suicídio é um ato definitivo de um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente tá numa sociedade que, assim, é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento. A gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como
era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. Isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Ou ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega-se o dia que vai entrar no quarto e ponto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Saudável, bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. Não. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreendido. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida, né? Ângela, acho que estamos aqui, deu uma travada, mas acho que estamos aqui agora, né, Ângela? Oi, Amando. Sim. Então, tá passo a palavra para você, minha querida. Tá bem. Obrigado. Então vamos iniciar nossa conversa, né, depois desse vídeo muito significativo e que nos fala muito daquilo que as pessoas que têm ideação suicida sentem. Vazio existencial, muita dor, muitas vezes sem que se saiba explicar de onde é que vem essa dor. Uma sensação sufocante, de como se faltasse o ar mesmo. Uma sensação de estar sozinho, mesmo que nós estejamos cercados por pessoas. O vídeo retrata bem a realidade daqueles que sentem essa dor e têm a ideação suicida. Se sentem sozinhos. E muitas das vezes, o que precisam para aliviar essa dor é só alguém que os escute. Não por acaso, nessa madrugada, depois da noite passada, fazendo atendimentos fraternos em pessoas com ideação suicida e também a familiares que tiveram os seus amados que partiram pelas vias do suicídio, nós já chegamos em casa já pela madrugada e recebo uma mensagem de uma amiga falando que ela havia recebido uma mensagem no grupo dos pais do colégio onde estuda o filho dela, e era uma mãe relatando que a filha de uma amiga havia cometido suicídio com apenas 12 anos. E então, essa mãe falou de forma muito significativa, muito marcante e muito emocionada que, muitas vezes, nós damos a nossa atenção tanto à nossa vida material, aos nossos problemas da vida cotidiana, e nós simplesmente deixamos de dar atenção àqueles que nos cercam. E muitas vezes nós deixamos de perceber os sinais que eles vão nos dando. Porque apenas um em cada 10, segundo a Organização Mundial de Saúde, dos que cometem o suicídio, não dão absolutamente sinal algum. 9 em cada 10 dão sinais de que têm a intenção de cometer o suicídio, ou ao menos de que estão como que saindo da vida. O silêncio, o recolhimento excessivo, a introspecção, são sinais de que a pessoa pode não estar bem. E muitas vezes nós não ouvimos, não vemos
esses sinais. Ou por outras vezes acreditamos que essas dores pelas quais as pessoas passam fazem parte do seu amadurecimento como ser humano e que elas precisam aprender a lidar sozinhas com essa dor. E nós ouvimos o depoimento das pessoas no vídeo dizendo que querem ser ouvidas, pelo menos. Que não é que nós consigamos tirar a dor das pessoas, porque ninguém consegue tirar a dor de ninguém, mas que elas sejam pelo menos ouvidas. É esse o convite desse vídeo muito importante, especialmente agora, no Setembro Amarelo, de que nós precisamos prestar atenção, não apenas àqueles que nos amam, mas a todos os nossos irmãos. Não só ao próximo mais próximo, mas a todos que nos cercam. Nós precisamos dar atenção, nós podemos ajudar, todos nós, a salvar vidas, ouvindo as pessoas, ajudando, as incentivando a que busquem ajuda profissional, ajuda nas suas religiões, ajuda do médico, psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta. Nós precisamos estar atentos. E o vídeo é muito interessante porque ele não mostra apenas aquelas pessoas que passaram por esse estado de depressão, que tiveram a ideação suicida. Mostra também familiares que tiveram os seus amados que partiram pelas vias do suicídio. Mostra a dor, a perplexidade daqueles que ficaram. E quando nós falamos de suicídio, nós, de forma alguma, podemos esquecer dessas pessoas. Porque se nós falamos, quando falamos de suicídio, preocupados com aqueles que tenham ideação suicida, não há a menor dúvida de que nessas falas, nessas lives, nesses encontros, nós vamos encontrar pessoas, familiares, que vão em busca, buscando estudar o assunto, em busca de resposta, em busca de consolo, em busca de entendimento. Nós não podemos esquecê-los. Por isso, nós não podemos, ainda que desejemos que aqueles que tenham ideação suicida nos ouçam a mensagem do Fique, Não Vá, Vale a Pena Viver. Nós precisamos lembrar desses que nos ouvem. Por isso, a forma de transmitir essa mensagem aos que ainda estão aqui, aos que têm a ideação suicida, para tentar ajudá-los, essa mensagem, quando for dada, nós não podemos esquecer de que aqueles familiares que estão passando por essa dor também nos ouvem. E eles estão justamente atrás de perguntas, de resposta para suas perguntas, diante da perplexidade da perda. Por quê? Por que ele fez isso? Por que ela partiu daquela maneira? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu fiz? É o que eles se perguntam. Grande parte, eu diria a esmagadora maioria daqueles que ficaram e que tiveram seus amados que partiram pelas vias do suicídio, sente a culpa, tem dentro de si aquele sentimento de culpa. O que eu podia ter feito? O que eu deixei de fazer? Se eu tivesse agido dessa forma ou daquela, se eu não tivesse deixado ele fazer aquilo, ou se eu tivesse deixado ela fazer aquilo, sempre a culpa, que é uma dor terrível, que se junta à dor da perda. Não é a mesma dor. A dor da perda, da saudade, da perda do convívio, da proximidade, de ouvir a voz do amado, da amada, de sentir o perfume, de conversar, é uma dor. Outra dor que se instala no coração dessas pessoas é a dor da culpa. Elas sentem culpa pelo que aconteceu, ainda que, na grande maioria das vezes, essa culpa não seja verdadeira. Então, a forma de nós transmitirmos essa mensagem àqueles que nos ouvem
e que tem a ideação suicida, não pode ser pelo medo da dor, pelo pavor, pelo terror. Nós não podemos querer dissuadi-los ou tentar dissuadi-los dessa ideia com a estratégia do medo, indicando literaturas que falam de pormenores dos horrores daqueles que cometeram suicídio, que nos trazem essas notícias do outro lado da vida. Nós não podemos relacionar as tragédias que vêm como notícia a nós por via mediúnica do outro lado da vida, daqueles que se encontram do outro lado da vida e que cometeram suicídio, justamente porque os familiares, as pessoas que nos ouvem, não são só aquelas que têm ideação suicida, mas também os familiares daqueles que tiveram seus amados que partiram pela via do suicídio. E não funciona. Não funciona a teoria do medo. Até porque não é verdade que o destino de todas as pessoas que cometeram o suicídio seja o mesmo. Não é verdade. Aquele vale dos suicidas, aquele inferno fictício, que todos acreditam que, impreterivelmente, todos os suicidas caminham depois de atentarem contra a própria vida, não é verdadeiro. Existem incontáveis formas dessa desencarnação. Existem muitos atenuantes. E nós jamais podemos esquecer da misericórdia divina, da intercessão que essas pessoas recebem, que cometem um suicídio, a intercessão dos seus amigos espirituais do plano espiritual, tanto quanto do plano físico. Há intercessão. Cada história é um universo em si. Não existe um destino fechado para aqueles que cometem um suicídio. E é isso que nós ouvimos dos pais, mães, filhos, das pessoas que tiveram os seus amados que partiram pelas vias do suicídio. É isso que nós ouvimos. É o medo, ou melhor, é a dor, porque, por não conhecerem essa verdade, da diferença das histórias, de como isso se processa, quase todos acreditam que eles estão do outro lado da vida em um verdadeiro inferno. E nem sempre isso é verdade. Nós já recebemos em nossa casa notícias de muitas pessoas que se suicidaram e, pelo que fizeram na vida, pelo que tinham nos seus corações, foram recebidas imediatamente em hospitais. Claro, não em situação absolutamente saudável, não, mas foram recebidas em hospitais do mundo espiritual. Então, essa é a primeira mensagem que nós gostaríamos de deixar para aqueles que nos ouvem e que tiveram seus amados que partiram pelas vias do suicídio. Não é verdade que a destinação é sempre a mesma. E a você que nos ouve e que tem essa ideação, tem essa ideia, esse pensamento de tirar a própria vida, nós pedimos a você que fique conosco mais um pouco, que nos ouça. Vale a pena, porque nós nos importamos com vocês. Não é o fato de nós não estarmos juntos fisicamente que nós não nos importamos com vocês. E é porque nos importamos que nós estamos aqui. Portanto, é o nosso convite. Fique mais um pouco. Nós, nesse momento em que pensamos, em que temos a ideia de tirar a própria vida, muitas vezes, eu sei, muitos de nós se recusam a ouvir a palavra Deus. Nós não queremos ouvir falar de Deus. Esse Deus talvez nem exista. Afinal de contas, eu me sinto tão abandonado, tão sozinho. Se ele existisse, ele não me deixaria abandonado, ele não me deixaria sozinho. Muitas vezes, por revolta, não por tristeza, não por sentimento de abandono. Muitas vezes nós não queremos também ouvir falar desse Deus nesses momentos,
por revolta. Esse Deus é um monstro. Afinal de contas, por que eu vejo a vida de tantos ser tão boa? Por que a vida deles é tão harmoniosa? Por que eles têm tanto? Uma família perfeita, condição financeira, saúde? Por que eles são respeitados pela sociedade? Por que eles são aceitos enquanto eu me sinto tão sozinho? E então, vem a revolta contra esse Deus que nós não conhecemos. Por que essa revolta? Qual a origem disso? E nós vamos ver que desde a antiguidade, nós mesmos, humanos, nós criamos uma figura desse Deus. Porque nós acreditamos na teoria do medo. Então nós criamos um Deus monstruoso, um Deus poderoso, mas um Deus monstruoso. Um Deus com a fisiologia antropomórfica, com o psiquismo humano e, portanto, capaz de sentir raiva, ira, ódio, capaz até mesmo de se vingar de nós. Mas porque Deus, e por isso mais poderoso, essa ira, raiva, sede de vingança se dá de forma superlativa, pelo tamanho e pela grandiosidade desse Deus mitológico. Então, ele seria capaz de nos impor penas absolutamente cruéis. Esse Deus, ele seria capaz de nos criar imperfeitos, de nos colocar na terra em situações absolutamente diversas, o que seria uma grande injustiça. E, ainda assim, se nós falharmos, esse Deus seria capaz de nos colocar no fogo do inferno para toda a eternidade. É esse Deus, com D minúsculo, que nós criamos na antiguidade, que atravessou os tempos e que muitos acreditam nesse Deus mitológico, com D minúsculo, até hoje. E justamente agora, quando o nosso planeta estertora, quando nós sentimos tanta dor, tanta solidão, nesse momento de transformação do nosso planeta, quando mais nós precisamos dele, menos nós o temos. Porque é nesse Deus que nós acreditamos. É nesse Deus monstruoso que é mais propício a sentimentos de revolta, de ódio, do que propriamente um sentimento de amor nosso por ele. Como amar a um Deus que abandona? Como amar a um Deus tão cruel, capaz de nos condenar para a eternidade, capaz de estabelecer leis morais ainda inferiores às leis humanas? Porque nossas leis respeitam um critério de proporcionalidade das penas atrelada à falta cometida. Mas um Deus que seja capaz de nos enviar para toda a eternidade para um inferno, porque nós cometemos o suicídio, por exemplo, não é um Deus verdadeiro. É um Deus mitológico com um D minúsculo. É o Deus das penas eternas. Mas o Deus que a doutrina espírita nos apresenta não é mais o Deus das penas eternas. É o Deus das oportunidades eternas. Nós, todos nós, teremos quantas oportunidades forem necessárias para a nossa redenção. O Deus que a doutrina espírita nos apresenta não é o Deus que abandona, que pune, que massacra, que se vinga. É o Deus que ama, que ampara, que consola e que inspira. Por isso, pelo tamanho do amor desse Deus verdadeiro, é que ele nos enviou o Cristo.
é que ele nos enviou o nosso pastor, que nos ama tanto que esse pastor, o nosso Salvador, nos afirmou e nos prometeu que nenhum de nós se perderá. E nos disse: todos nós somos ovelhas do seu rebanho, e que ele não desistirá de nenhum de nós. Não importa o que nós façamos, nessa ou na outra vida, não importa o quão longe nós possamos estar dele, do nosso pastor e de Deus, ele não nos esquecerá, ele não abandonará a nenhum de nós. É esse Deus que faz sentido a nossa razão. É esse Deus que vai ser aceito pelo nosso coração. Não o Deus do terror, não o Deus do medo, mas o Deus do amor, que nos ampara e que jamais nos abandona. Porque Kardec nos diz, quando nos fala de Deus, como inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, e Kardec nos fala dos atributos da divindade, Kardec nos diz que Deus não é Deus apenas porque é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, mas também e principalmente esse Deus é soberanamente justo e bom. Porque se a bondade dele fosse até o fim dessa nossa vida, se cometêssemos, por exemplo, o suicídio e fôssemos abandonados para a eternidade ao fogo desse inferno fictício, a sua bondade não seria infinita, e sim finita. E, portanto, sem esse atributo essencial da divindade, a justiça, pois isso seria absolutamente proporcional, e a bondade e o amor inexistente a partir da nossa partida, esse não seria Deus. O Deus, então, que a doutrina espírita nos oferece e sobre o qual nós precisamos falar, é esse Deus de amor, é esse Deus de bondade, que nos concede quantas oportunidades nós necessitarmos para a nossa redenção. Por isso, pensando nesse Deus, é que nós falamos novamente para aqueles corações partidos pela dor da saudade dos que partiram pelas vias do suicídio. E nós gostaríamos de falar 3 coisas essenciais. A primeira delas é de que precisamos tirar das nossas mentes, de uma vez por todas, de que os nossos amados que partiram pelo suicídio, eles não são esquecidos de Deus. Jamais serão. Eles não são abandonados do Cristo. Jamais serão. E muito menos serão condenados para o fogo eterno. Jamais serão. Pela própria essência de Deus. A própria razão nos faz rejeitar esse Deus monstruoso, mitológico com D minúsculo. O nosso coração aceitará, na verdade, à luz da razão, de um Deus amoroso que jamais desiste de nós e jamais desistirá dos nossos amores. Se nós, tão imperfeitos como somos, ainda que um amor nosso cometa esse atentado contra a própria vida, nós o perdoaremos. Como Deus não faria? Teremos nós uma capacidade de perdoar maior do que a do próprio Criador? Nós, criaturas tão imperfeitas? Jamais. A segunda coisa, o segundo ponto que nós precisamos falar a esses corações partidos é que
nós precisamos nos livrar desse sentimento de culpa. Ainda que nós pensemos, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter deixado de fazer aquilo, eu poderia ter dado mais amor, eu poderia ter impedido. Esses pensamentos nos colocam acima do próprio Criador. Porque se Deus permite que nós façamos uso do nosso livre-arbítrio, até mesmo para tirar a nossa própria vida, como é que nós, seres tão imperfeitos, teríamos o poder de impedir o livre-arbítrio daqueles que escolheram partir pelas vias do suicídio? Como? Não conseguiríamos. Portanto, essa culpa, ela não é alicerçada na razão. Nós não temos mais poder do que Deus. A nossa providência, a nossa previdência não seria maior do que a do próprio Criador, que nos permite cometer o suicídio. Portanto, foi uma escolha dolorosa para eles e para nós. Mas foi uma escolha dos nossos amados. A culpa, portanto, não existe. A culpa não existe. Claro que muitas vezes, e nós atendemos pessoas que dizem, eu tive uma briga terrível com o meu amado, com a minha amada. Atendemos muitas pessoas assim. E por isso ele se suicidou. Não é verdade. Não é verdade. Nós trabalhamos há muitos anos com pessoas, com familiares que tiveram seus amados que partiram pelas vias do suicídio. Também nas reuniões mediúnicas vimos aqueles que partiram. Isso não é verdade. Isso é um sofrimento que se acumula há tempos. Não é apenas um episódio, uma discussão, ou uma desavença, uma discordância, é que vai fazer alguém cometer o suicídio. Não é verdade. Aqueles que cometem o suicídio, eles planejam como fazer. Durante tempo, bastante tempo. Não é num estalar de dedos, não é num impulso que vem essa ideia e a pessoa comete suicídio. Isso não é verdade. Então, nós precisamos matar essa culpa, que é uma sombra. Sombra porque não é verdadeira. Nós precisamos nos livrar dessa culpa nos nossos corações. E o terceiro ponto que gostaríamos de falar é que nós, com o coração partido pelos que se foram, nós sentimos uma sensação terrível de impotência. Porque nós nos sentimos desligados daqueles que se foram, e isso não é verdade. Não existe lado de lá e lado daqui. Nós vivemos em um universo. Nós convencionamos chamar lado de lá e lado de cá. Mas eles não existem. São apenas diferenças vibratórias. Todos nós estamos no mesmo universo. E eles estão muito mais perto de nós do que podemos imaginar. Não é verdade que nós estamos desconectados com eles. E muito menos é verdade de que nós não podemos fazer nada por eles. Isso machuca mais, talvez, do que a própria dor da partida deles. Nós nos sentirmos impotentes e acreditarmos que nada podemos fazer por eles, porque eles já partiram, já cometeram o ato, e agora vão ter que arcar com graves consequências. Não é verdade que nós não podemos fazer nada por eles. Podemos, sim, fazer, e muito por eles. Porque a vida não acabou. Eles não morreram. Eles apenas decidiram desencarnar. No que, claro, é um grande erro, um grande equívoco, mas nós não nos separamos deles. O nosso amor por eles e o deles por nós não acabou, muito embora às vezes nós pensamos, ele não me amava, ela não me amava o suficiente. Se amasse, não teria feito isso. Não é a questão do amor. E nós, então, podemos nos utilizar e precisamos, por nós e por eles,
nos utilizar desse amor para começar, desde agora, a construir a nova vida com eles. É o nosso aperfeiçoamento moral. É a nossa busca pela nossa transformação. É a nossa iluminação interior. É o nosso estudo, é a nossa busca pelo Evangelho, é a evangelização dos nossos corações que vai nos colocar em condições, desde agora, de começar o planejamento efetivo para as nossas próximas encarnações. É de agora o que estamos esperando. Cada minuto da nossa vida é oportunidade sagrada de autoaperfeiçoamento, de iluminação interior. E é disso que eles vão precisar. Eles vão precisar de nós agora mais do que nunca. Mas não de nós deprimidos, tristes, revoltados contra Deus, como se Deus tivesse culpa pela desencarnação deles, ou como se Deus os tivesse abandonado. Eles não vão precisar de corações entristecidos, caídos na depressão, correndo o mesmo risco que eles próprios. Não, eles vão precisar do nosso amor, da nossa ação, das nossas preces diárias. Eles vão precisar da nossa iluminação, do nosso planejamento com eles. Eles vão precisar, acima de tudo, do nosso perdão. Porque tudo que nós sentimos, eles também sentem. Por isso eles precisam de nós. E nós precisamos começar a agir agora, hoje, nesse instante, abandonando a posição de inércia, que muitas vezes nós até classificamos como resignação. Eu entendo, era a vontade dele, foi isso que ele quis, eu vou respeitar. Não. Nós, se os amamos verdadeiramente, já podemos começar a trabalhar pela redenção, pelo progresso deles, através do nosso próprio. Para que nós possamos nos colocar em condições de, novamente, ser o pai, ser a mãe, que os receberão numa próxima oportunidade, ser o irmão, a irmã, o cônjuge, o avô, a avó, o amigo. Nós precisamos nos elevar para que nós possamos estar em condições de intervir por eles. E isso nós podemos começar agora. Não é verdade de que nada podemos fazer por eles. Nós podemos, e muito. E começando agora. E para você que nos ouve, que tem a ideação suicida, que pensa em tirar a própria vida, é muito importante que você ouça um ponto. Você não vai conseguir. Não porque você tenha tentado e não tenha conseguido. Você não vai conseguir, porque nós somos imortais. O máximo que nós conseguiríamos seria matar o nosso corpo físico. Mas nós não conseguiríamos nos matar. Você não vai conseguir. Nenhum de nós vai. Somos imortais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma grande decepção para aqueles que se foram. E uma grande verdade para todos nós que precisamos saber. Aqueles que partiram pelo suicídio, e números incontáveis, já vieram nos dizer a angústia, o aperto no peito, a falta de ar, a ansiedade, a sensação de afogamento. Nada disso passou. Não estava no corpo, claro, estava na alma. Portanto, de absolutamente nada adianta matar o corpo quando essa angústia, essa dor, essa solidão, essa perda de sentido da vida
Nada disso estava no corpo físico, mas na nossa alma. Portanto, de nada adianta matar o nosso corpo físico. O terceiro ponto que nós precisamos lembrar é que se essa dor não passa, se essa angústia não passa do outro lado da vida, nós sentiremos essa angústia somada à angústia, à dor e muitas vezes ao desespero que nós causamos quando cometemos o suicídio no coração daqueles que nos amam. Ainda que quando cometemos esse ato, nós esqueçamos o quanto nós os iremos machucar, feri-los, nós, do outro lado, passaremos a sentir não apenas a angústia que sentíamos antes, mas também essa angústia será somada a toda a tristeza, dor e até desespero que eles venham a sentir pela nossa decisão. E por último, quando nós pensamos em atentar contra a nossa própria vida, nós precisamos olhar no espelho, no fundo dos nossos olhos, e repetirmos uma frase de um ator muito famoso, de um filme muito famoso, e que muitos de nós conhecem. Uma frase que é a pura verdade, apesar de tão curta, singela, simples, é uma frase que é a pura verdade para todos nós na condição de encarnados aqui na Terra. Precisamos olhar nos nossos olhos quando a ideação suicida nos assalte os corações e dizer a nós mesmos: I will be back. Lembram da frase? Eu voltarei. I will be back. De nada adianta nós abandonarmos a vida na carne. Nós só verdadeiramente sairemos daqui quando nós tivermos cumprido todas as etapas que nos cumprem, que nós precisamos cumprir aqui na Terra. Se nós sairmos antes, for sure, com certeza, I'll be back. Eu voltarei. Portanto, eu não vou conseguir. O máximo que eu consigo é matar o meu corpo físico. Sou imortal. Não consigo me matar. Não vai passar a angústia, a dor, a sensação de afogamento. Não vai passar. Porque está na alma e não no corpo físico. A essa dor se juntará do outro lado da vida, caso nós decidamos partir pelas vias do suicídio, a essa dor, a essas dores e angústias se juntará a dor daqueles que ficaram e que sofrerão em incontáveis lágrimas a dor da nossa partida. E por último, de nada adiantará partir se eu terei que voltar. E nós então nos perguntamos, nós que sentimos essas dores e até pensamos muitas vezes em função delas em tirar a própria vida, mas tá bom, se não adianta, se eu sei que eu não vou conseguir, o máximo que eu vou conseguir é desencarnar, se eu sei que essa angústia não vai passar e ainda vai piorar, porque eu vou passar a sentir a dor, o desespero dos que me amam, se eu ainda vou ter que voltar para esse inferno, como muitas vezes nós classificamos a nossa abençoada escola Terra, apesar de sabermos que tantas dores existem aqui, o que eu faço com a minha dor? Nós nos perguntamos e vocês podem me perguntar. O que é que eu faço, então? Eu vou permanecer com essa dor para o resto da minha vida? E eu digo a vocês que a ideação suicida, ela não vem ao contrário do que nós possamos imaginar. Ela não vem em função da dor. Ué, mas não é isso que a gente ouve muitas vezes? O suicida, ele não é um covarde que fugiria dos problemas, que não teria coragem moral suficiente para enfrentá-los, e ele também não é um corajoso a ponto de dizer-se que é preciso muita coragem para tirar a própria vida. Não.
O suicida não é um covarde, nem é um corajoso e nem o faz por causa da dor. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos. O suicídio vem, a ideação suicida vem quando nós pensamos que essa dor não tem fim. É aí é que nasce a ideação suicida. Porque qual de nós suportaria uma dor infinita? Então não é a dor em si, é a visão errada, equivocada, é a ilusão de acreditar que essa dor não tem fim. E isso acontece pela visão errada que nós temos da vida. Quando nós olhamos, reduzimos a nossa existência em começo, meio e fim, apenas nesta encarnação. Então, quando um amado se vai e toda a vida nossa perde colorido, quando nós contraímos uma doença degenerativa, incurável, quando nós temos um rompimento afetivo de uma relação daquela pessoa que nós tanto amávamos, quando nós temos o vazio existencial, que perdemos o rumo da vida porque sentimos a dor de não encontrar sentido na vida, mas quando tudo isso acontece com a nossa mente acreditando que toda a nossa existência se resume à passagem curta e tão efêmera aqui pela Terra, é que nós sentimos desespero diante dessas dores. É a forma com que nós vemos a dor, acreditando que essas dores são infinitas, eternas. É aí é que vem o desespero. Não existe dor sem fim. Não existe. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A frase escrita no túmulo do nosso egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, na França, é de uma genialidade incrível. E uma única frase, Kardec nos fala da imortalidade da alma. Ele nos fala da pergunta simplesmente mais importante, filosófica, da humanidade, de todos os tempos da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Ele nos diz, nos dá sentido à vida, o progresso. O progresso infinito. A frase de Kardec, em si, escrita em seu túmulo, não esquecendo as obras básicas, esse verdadeiro arsenal que é o Pentateuco kardeciano, composto pelos 5 livros da codificação kardeciana, em uma única frase, sem esquecer do Pentateuco, Kardec nos fala da imortalidade da alma, de onde viemos, para onde vamos e dá sentido à nossa vida. Somos viajores, nos diz Kardec, da eternidade, rumo à perfeição, rumo ao progresso. Em todos os dias, em todos os instantes. Não apenas de encarnação em encarnação, mas em todos os momentos das nossas vidas. E essas dores, essas aflições, mesmo que essa dor desse vazio existencial, tudo isso que nos acontece na vida é para que nós consigamos tomar o nosso rumo em direção ao Criador. É para que nós nos decidamos, de uma vez por todas, a seguir na direção do nosso Criador, para onde todos nós precisamos gravitar. Todos nós que precisamos encontrar harmonia, todos nós que buscamos a paz, todos nós que sonhamos com uma felicidade que não está aqui na Terra. Nunca esteve. Nós nunca fomos enganados. Essa visão acanhada e reduzida de nossa existência toda em apenas uma encarnação
é que muitas vezes nos traz a ilusão de que nós podemos construir os nossos castelos de areia aqui, nesse planeta tão pequeno, nessa escola abençoada, mas que é apenas um lugar de passagem que nos oferece um material pedagógico para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Portanto, nós não estamos aqui para dizer a vocês: vocês não sentirão mais dores. Não. Nós estamos aqui para dizer a vocês que as dores não passarão. E se passarem, quando passarem, virão outras. Se não existem dores eternas, todas passarão, mas não passarão no sentido de uma atrás da outra enquanto estivermos nesse planeta. Porque nós precisamos delas para o nosso progresso, enquanto nós não nos decidirmos pelo amor. Sim, existe outro caminho, é o amor. Quando nós nos decidimos pelo amor, ainda que nossa vida não mude como um estalar de dedos, como um passe de mágica, quando nós nos decidimos pelo amor nas nossas vidas, é que nós damos início à troca do material pedagógico para a nossa evolução, da dor para o amor. E, invariavelmente, a nossa decisão surtirá frutos de muita paz e harmonia nas nossas vidas. Portanto, lembremos-nos, nunca fomos enganados. Nunca ninguém, especialmente o Cristo, nos disse que seria aqui. Não. Aqui é a escola. É por isso que Jesus nos disse, nos falou sempre da nossa vida futura. É por isso que Kardec nos diz, na questão 922 do nosso livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, que a felicidade possível aqui na Terra é a posse apenas do necessário com relação à vida material e com relação à nossa vida moral, ou seja, o local das nossas dores, que é a nossa alma, com relação à vida moral aqui na Terra. A felicidade possível é a consciência tranquila, que as tem aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, e a fé na vida futura. Por isso as promessas do Cristo todas na vida futura. Por isso Jesus, já no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos diz: meu reino não é desse mundo. E no 3º, queridos irmãos, no 3º capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, porque ele mesmo é quem coordenou a vinda do Consolador que ele prometeu, que ele disse que pediria ao Pai, e o Pai nos enviaria, e esse Consolador ficaria conosco para sempre, nos dizendo de que ele não seria humano. Esse Consolador, a vinda desse Consolador foi coordenada pelo próprio Cristo. E é ele quem nos diz no capítulo 3 do nosso Evangelho, absolutamente bem estruturado, de forma magnífica. Já no capítulo 3 ele nos diz da destinação. Ele nos fala da destinação da Terra como um mundo de provas e expiações. Se nós entendermos onde nós estamos, nós não tentaremos construir os castelos de areia aqui na Terra. Entendendo o porquê e o para que nós estamos aqui, nós não nos iludiremos de que nós alcançaremos a felicidade plena e imaculada aqui nesse planeta. Causa das nossas grandes desilusões. A busca por essa verdade, a busca pelos ensinamentos do Cristo, a busca pelo nosso Pai Celestial é o que iluminará o nosso coração desértico e vazio e arrancará de dentro dele esse vazio existencial, essa falta de propósito na vida,
quando nós perdemos o rumo e nos acreditamos como que num deserto, sem saber para onde ir, acreditando que não adiantaria caminhar, morreríamos de sede de qualquer forma. Com essa verdade nas nossas vidas, de que não estamos aqui por primeira vez e nem por última, de que a essência da nossa vida, o sentido da nossa vida é o progresso para a nossa felicidade eterna, quando tivermos preparados e em condições de conquistá-la e de senti-la, é que dá sentido e rumo à nossa vida, é que nos faz caminhar nesse deserto, ainda que sintamos sede, ainda que tenhamos o sol escaldante das dores e das aflições nas nossas cabeças, é que nos dará ânimo para prosseguir, certo de que nós encontraremos o oásis, encontraremos a água que desceu dos céus, a água que Jesus nos oferece. Quando ele diz à mulher samaritana à frente do poço que quando nós bebermos da água que ele nos der, jamais sentiremos sede novamente, e essa água se fará fonte que jorrará para a eternidade dos nossos corações. Ele, as suas promessas, os seus ensinamentos é que preenchem esse vazio existencial que assalta os nossos corações e que nos causa tanta dor sem que nós saibamos identificar de onde ela vem. O vazio, a ausência do Cristo nos nossos corações, a ausência do Deus verdadeiro, não aquele monstro com D minúsculo, mitológico, que castiga, que pune. O Deus que a doutrina espírita nos oferece de amor, de bondade, de infinita bondade, o Deus de infinitas possibilidades e oportunidades. Com esse Deus nos nossos corações, jamais sentiremos o vazio nos nossos corações. Por isso, queridos irmãos, aqui está o convite, a de que nós busquemos esse Deus, que nós busquemos a Jesus. Fique, vale a pena viver. Se não por essa vida, pelas outras vidas. Eu sei, você pode me dizer, mas de novo outras vidas aqui nesse planeta. Eu não quero. Eu ouço isso de muitas pessoas, porque muitas vezes nós pensamos que a simples crença no dogma da reencarnação, ainda que nós atinjamos o nosso progresso e a felicidade um dia, a simples ideia da volta para esse vale de sombra, de lágrimas, nos dói o coração. E muitas vezes até nos causa desespero. Se você é daqueles que já entendeu que na parábola do festim de bodas, quando o rei manda os seus servos atar as mãos e os pés daquele que não trajava a túnica nupcial no salão das bodas e jogá-lo, e que jogassem nas trevas exteriores, onde havia pranto e ranger de dentes, se você é daqueles que já entendeu que aqui é o local de pranto e ranger de dentes, que é aqui que nós espíritos estamos atados na matéria, lembre-se, aqui, apesar das trevas exteriores onde nos encontramos, apesar de mãos e pés atados na matéria, aqui é a escola abençoada, onde nós conquistaremos o nosso passaporte para sair dessa escola, se nós dela não gostarmos mais. E por último, eu gostaria de convidá-los novamente. Fiquem. Vale a pena viver. Se não por essa vida, se não por esse planeta, por nós mesmos, por aqueles que nos amam e pela certeza da nossa destinação final, que é a felicidade, não mais passageira e efêmera que a matéria grosseira e finita nos oferece, mas para a nossa felicidade eterna. Fique nessa escola abençoada e conquiste, você também, o passaporte para a felicidade verdadeira e eterna a que todos nós estamos destinados. Então, nesse momento, eu chamo a minha querida amiga Ângela, do outro lado do Oceano Atlântico, né, Ângela? Pois é, que maravilha. Eu acho que
o que você trouxe hoje, Amando, realmente vai acalentar corações que sofrem, porque ninguém morre. Deus, o que Deus cria é eterno, né? Então, a gente tem essa ideia de que de destruir aquilo que a gente não gosta, daquilo que nos causa dor. Mas vamos buscar na oração, vamos buscar a religião, seja ela qual for, né? Para que ela te dê o suporte que você precisa nos momentos de dor. Porque Jesus mesmo nos mostrou que a morte não existe, ele não voltou? Ele não foi lá acalentar Judas? Se Judas tivesse exterminado, por que ele ia lá? Não foi? Então, a gente tem no Evangelho várias passagens, não é? Não é o Espiritismo só. Está lá, nas Escrituras, né, amigo? Na Escritura Sagrada, exatamente. Tudo isso, que a morte não existe. A gente quer acabar com o sofrimento, né? Mas aí você acaba com o corpo. E essa dor, como a gente diz, na verdade, o suicídio, repetindo aquilo que a gente fala, ele também não vem em função da dor. Não é pela dor que a pessoa tem ideação suicida, apesar de que muitas vezes nós acreditamos, num olhar mais profundo, ainda que seja, nós acreditamos que é a dor e que a pessoa quer matar a dor. Não é exatamente pela dor que a ideação suicida vem. É pelo desespero de pensar que essa dor é eterna, que ela não vai acabar. Com todas as pessoas que nós conversamos, que já tentaram o suicídio, ou que mesmo estão numa fase ainda de ter apenas a ideação suicida, mesmo que não tenham tentado, ou aquelas que já tentaram, todas elas nos dizem a mesma coisa. Na verdade, não é a dor, é a perspectiva, é a ilusão, é o olhar equivocado de que essa dor não tem fim. Então, por exemplo, se eu tenho um rompimento afetivo, né? Muitos jovens fazem isso, equivocadamente. Eu rompi com o meu namorado, com a minha namorada. Então, ele disse que definitivamente não me quer mais. E nós imaginamos que nós só podemos amar aquela pessoa e que, como ela não quer mais ficar ao nosso lado, essa dor não vai ter fim. E pensando que essa dor não tenha fim, e é uma dor muito grande, é uma dor legítima, é preciso que se diga isso, porque muitas vezes a gente, numa fase mais avançada, com mais experiência de vida, a gente muitas vezes diminui a dor do jovem. Não é assim. Ele sente a dor, sim. É muito doloroso um rompimento afetivo, sim. É uma dor legítima que precisa ser encarada com muito respeito, precisa ser acolhida por nós e por eles e precisa ser tratada. O que nós precisamos ajudar os nossos jovens é dizer a eles que não existe dor sem fim. Isso sim, mas que a dor é legítima e de que cada um a sente de uma forma, isso é claro, é evidente, né? E até pelas nossas encarnações que são sucessivas e solidárias umas às outras, muitas vezes essas dores nos vêm justamente como prova para que nós possamos suportá-las quando nós sucumbimos diante dessas dores em encarnações pretéritas. Então, essas dores nos vêm como também uma prova para que nós possamos vencê-las. Porque nunca vai ficar mais fácil. Nós é que ficaremos mais fortes. É verdade. Olha, tem aqui o Francisco de Assis, te mandando um abraço fraterno. Um grande abraço aos nossos amigos lá do Francisco de Assis. Saudades deles lá, Maurício, Pedro. Que pessoas maravilhosas. Que privilégio tê-los nos nossos corações. Um grande abraço para os nossos amigos também. São queridos mesmo. E tem o agradecimento da Fátima Marques. Olha, nossa amiga Aquino, né? Lá de São Paulo. Que alegria em ver a nossa Fátima aqui junto com a gente, que eu adoro chamar ela de Aquino. Pessoa tão especial e tão cara no nosso coração. Um grande abraço, um grande beijo no coração da nossa amiga. Que agora se recupera, né? Fez uma cirurgia aí e agora a gente está muito feliz porque ela está se recuperando bem, né? Conversamos falando sobre isso na live passada. E esses exemplos de vida que ela nos dá, né, de buscar a solução do problema sem deixar a fé ser abalada pela tristeza, pela angústia da dor da doença,
ela que foi buscar a solução do problema, foi buscar a cura, e aí está vencendo essa etapa da vida dela com a fé inabalável que a doutrina espírita nos proporciona. Boa recuperação, Fátima. Um abraço de todos nós aqui, o Jurandir, que está aqui conosco. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conectados conosco através da Rádio Fraternidade e do portal da Luz e pelo Facebook. E a nossa imensa gratidão ao Armando, que hoje realmente trouxe assim, reflexões preciosas. E esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook do Joana de Anjos Spirit Society e também no YouTube do Joana de Anjos Spirit Society. E vamos repassar, porque existe muita dor, né, Armando? Como você falou, uma menina de 12 anos tirando a vida, né? Meu Deus, uma criança. Eu já atendi, amigos, crianças de 8 anos tentando tirar a vida, 10 anos, 11 anos. É impressionante. Fomos avisados, né? A doutrina espírita lá codificada no século XIX já nos falava que nós passaríamos por isso, que todo momento em que o nosso planeta se transforma, como agora, nesse período de passagem de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós sofreríamos pandemias de suicídio, né, de depressão. Então, nós vemos que até crianças, é incrível, né? Até crianças tentam sair daqui da vida, né? Perdem a coragem de viver e tentam sair daqui da Terra pelas vias do suicídio. Nós atendemos muitas crianças com ideação suicida. E por isso, né, o pedido do vídeo lá, maravilhoso no começo, né, e o nosso também pedido aqui, que nós estejamos atentos aos nossos filhos e que não pensemos apenas em dar-lhes a educação intelectual, a formação acadêmica, mas que especialmente nós os levemos nas nossas casas espíritas ou na igreja que faça bem ao seu coração. Mas os nossos filhos precisam da educação moral, espiritual, cristã, ou da sua religião que seja. Nós precisamos de educação espiritual. Enquanto nós pensarmos apenas na matéria, nos bens materiais, em formação acadêmica, em títulos, em conforto físico, esquecendo-nos de que nós somos viajores da eternidade, espíritos numa breve passagem na matéria, nós sofreremos desse vazio existencial que nos pode levar à ruína da ideação suicida. Nós não teremos forças para enfrentar as dores que nós, certamente todos nós, enfrentaremos nas nossas vidas, porque não estaremos preparados espiritualmente, psicologicamente e emocionalmente para enfrentá-las. Nós precisamos levar os nossos filhos para a evangelização ou para essa formação, para essa preparação espiritual que todos nós necessitamos aqui na Terra. Verdade, verdade. Armando, seria que às vezes o espírito traz ele se reencarna e não aceita, porque quando você se suicida, você vai ter que voltar, e se o problema foi o que te levou, você vai ter que passar por aquela prova novamente, né? Então, seria uma reincidência com uma criança de 7, 8 anos, que não sabe da vida. Será que não seria isso? O que a espiritualidade nos diz com relação às crianças é que existem 2 aspectos muito importantes que nós precisamos analisar nessas situações. O primeiro deles, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela nos diz que em todo caso de suicídio existe um componente de culpa, um gradiente que se soma a esse vetor, se nós formos usar a metáfora da física em si, que agrava aquela situação, a ideação suicida. Nós sabemos que estamos aqui não por primeira vez e que como dissemos há pouco, encarnações são solidárias umas às outras.
E nós não éramos como somos hoje. Muitas vezes nós passamos por aflições, por dores e pensamos assim, mas o que foi que eu fiz para passar por isso? Por que eu estou passando por isso? O que nós esquecemos, e que a doutrina espírita nos esclarece, é que o esquecimento das nossas vidas anteriores, pretéritas, é uma bênção que o nosso Pai Celestial nos concede, porque nós não teríamos estrutura psicológica e emocional para sabermos de todos os erros e, muitas vezes, de todas as atrocidades que nós cometemos nas nossas vidas pretéritas. Então, quando nós chegamos na Terra, todos nós temos, em maior ou em menor escala, segundo as nossas escolhas nas vidas pretéritas, essa culpa nos nossos corações. E quando nós não entendemos o que é a culpa, que é um mecanismo apenas de despertamento para nos avisar que nós estamos fora, agindo em não conformidade com as leis que regem a nossa vida moral, ou mesmo material, quando nós não entendemos a culpa dessa forma, ela pode nos paralisar. Ela pode nos levar à depressão, como a história que nós gostamos tanto de falar quando falamos de culpa, lá descrita na Gênesis, primeiro livro do Pentateuco mosaico, em capítulo 19, quando conta a história de Ló e de sua esposa, que, olhando para trás e vendo Sodoma e Gomorra em incêndio, se transformou numa estátua de sal, ou seja, a culpa nos paralisa. Então, nós precisamos entender a culpa como um fator de despertamento para que nós nos arrependamos. Aí sim, o primeiro passo da nossa redenção, descrita por Kardec no Céu e Inferno, capítulo 7. Os passos da nossa redenção, da nossa remissão, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, nós não podemos paralisar na culpa. Mas uma criança, além desse componente da culpa que ela traz, ela vem muitas vezes ciente, antes de reencarnar, da programação, ciente de que ela precisa, muitas vezes, expiar graves débitos e que, portanto, terá que passar por grandes sofrimentos, grandes aflições, ela, lá no inconsciente profundo, soma essa culpa pelos delitos cometidos a essa certeza que vem lá gravada no inconsciente profundo dela, de que ela vai precisar passar por aqueles sofrimentos e, não tem coragem. Perde a coragem, especialmente quando não é evangelizada desde a primeira infância. Quando a criança, já na primeira infância, que vai lá até os 7 anos, quando ela tem o seu anjo guardião mais próximo a ela, e quando nós nos preocupamos não apenas em colocar a criança na melhor escola do bairro, com os melhores professores, para fazer balé, kung fu, karatê, judô, 500 línguas diferentes, estudar em escolas internacionais, quando nós não lotamos a agenda das nossas crianças apenas com coisas que dizem respeito ao nosso intelecto e à matéria, quando nós lembramos de dar formação moral e espiritual às nossas crianças, elas então vão sair da primeira infância aos 7 anos, quando o anjo guardião se afasta um pouco mais, e quando nos diz a espiritualidade, é quando a encarnação propriamente dita se completa aos 7 anos de idade, elas vão ter estrutura espiritual, emocional, vão ter conhecimento e base para ter coragem moral para enfrentar as dores que precisarem enfrentar. Daí a importância da evangelização. Salva vidas. Sim. Porque a gente quer dar o melhor para o nosso filho, a gente quer dar a melhor escola, a melhor roupa, e a religião, que é tão importante, falar, deixa, quando ele crescer, ele escolhe, mas não Aí, às vezes, também nós levamos os nossos pequeninos, que pode levar desde os 3 anos de idade à casa espírita, algumas casas espíritas recebem até antes, e nós levamos, mas não vamos. E aí eles crescem vendo esse negócio que é terrível, meu pai não quer ficar aqui, ele não gosta, ele não fica. Nós podemos levar e mostrar que nós também amamos a casa espírita, nós também amamos a nossa igreja católica, nós também amamos a nossa igreja evangélica, nós também amamos o nosso templo budista, zoroastrista, ou qualquer religião que nós escolhamos. Nós precisamos demonstrar o que essa religião faz para o meu coração, o quanto eu me torno melhor com essa religião,
para que eles acreditem nela também. É E para que eles gostem e amem tanto quanto nós. Isso é verdade, verdade. Olha, tem aqui o João. Olha o nosso querido João. Um abraço fraterno para você também, João. Nosso valiosíssimo, queridíssimo e amado João. O João é o nosso VJ. Lá do Ele é nosso... novinho, né? Ele é novinho, João. É maravilhoso nós vermos um jovem como o João, que tem tanto conhecimento da doutrina espírita, que trabalha com tanto empenho, com tanto amor à doutrina espírita. Ele faz parte do nosso grupo de estudo Boa Nova. E o João é um dos mais assíduos frequentadores do nosso grupo já há 3 anos. 18, 19, 20, 24 anos de grupo de estudo. Eu não lembro do João ter faltado. É impressionante o comprometimento do João com um exemplo para os outros jovens. Exemplo a ser seguido. E um exemplo para os pais também, para verem como é possível um jovem decidir pelo Cristo, né? Ao invés de decidir pela vida mundana. Isso aí. Trabalhador do Cristo, né? Aqui tem outro. É a Marelle, né? Marelle. Só os queridos do nosso coração aí nos acompanhando. É muito importante nós vermos trabalhadores espíritas. Existe um encantamento muito grande, queridos amigos, quando as pessoas se aproximam da doutrina espírita pela comunicação com o mundo espiritual. Muitas pessoas se preocupam em se aproximando da doutrina espírita com a mediunidade, né? Muitas vezes as pessoas têm qualquer tipo de mediunidade e se apresentam na casa espírita para desenvolver a mediunidade delas. Outras não as têm e dizem, mas eu queria tanto ser médium. E elas se aproximam, como nos diz Kardec, né? É aquele espírita não verdadeiro. Ele se encanta com a manifestação espiritual, sem se interessar pela profundidade dos ensinamentos morais do Cristo. Sim. Sem se comprometer com a sua transformação que pode ser alicerçada à luz do Evangelho do Cristo. Então, é tão bonito nós vermos aí, né, a família Menezes aí junta, a nossa querida Josélia, né? Que eu também não falto, é verdade. A Jo aí, 4 anos, nunca via a Jo faltando, é impressionante. Então, são pessoas que são comprometidas não apenas com o desenvolvimento de mediunidade, não apenas com o fantástico, elas não se interessam apenas com essa comunicação. Afinal de contas, para que serve a comunicação mediúnica? Lá do plano espiritual para nós, ela serve para nos instruir. Só o Chico, tem mais de 400, Chico Xavier, nosso apóstolo da mediunidade, tem mais de 400 obras maravilhosas. O Pentateuco kardeciano é absolutamente fantástico. O Divaldo, nosso querido amado Divaldo, tem mais de 300 obras traduzidas para inúmeras línguas do mundo inteiro. Nós temos um verdadeiro arsenal de publicações que nos ajudam tanto na nossa transformação, na nossa elevação, na criação desses nossos alicerces emocionais, psíquicos, espirituais, do nosso progresso. Muitas vezes nós damos importância tão somente à comunicação, sem saber que o médium aqui na Terra, a função principal do médium é servir. E é engraçado, amiga, porque quando nós vemos o que o nosso benfeitor espiritual Emmanuel nos fala sobre médiums, ele diz, às vezes nós imaginamos, médium é um grande missionário. E Emmanuel nos diz o seguinte, médium não é um missionário. Médium é um espírito que fracassou, desastrou. Olha as palavras do Emmanuel. Médium, por Chico Xavier, médium é um espírito que fracassou desastrosamente em encarnações pretéritas,
e que vem com a responsabilidade de servir para resgatar os seus imensos débitos. E às vezes a gente pensa que o médium é alguém poderoso, é alguém iluminado, é alguém... E a gente... os médiuns, eles são irmãos nossos de uma valia imensurável, porque são eles que nos trazem esse consolo do contato com a espiritualidade. Mas cabe a todos nós, médiuns ou não, nos interessarmos não apenas por mediunidade, mas principalmente pela evangelização dos nossos corações. Não é possível que nós exerçamos a mediunidade como devemos, que é a mediunidade para o Cristo, sem sermos fiéis, assíduos e comprometidos com o estudo do Evangelho do Cristo. É isso mesmo. O Evangelho nos diz que o melhor médium é aquele que se esforça para se melhorar, né? Então, não é aquele que dá melhor comunicação, que dá comunicação não sei de quem, não. É aquele que procura se melhorar dentro dos ensinamentos do Mestre. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é a necessidade do estudo, né, Armando, para se poder entender. Sem dúvida, amiga. Luz nas nossas vidas, né? O começo de tudo é o estudo. É libertador, né? Libertador. Então, olha, nós vamos então agradecendo a todos, agradecendo ao Armando e todos que estiveram aqui conosco. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Você pode fazer a prece para nós, Armando? Com certeza. Então, vamos. É uma alegria muito grande nós fazemos a prece. É interessante que, às vezes, nós, em grupos de estudo, não no nosso sempre aparece gente, mas em qualquer reunião, muitas vezes nós perguntamos quem gostaria de fazer a prece, né? E aí nós vemos de como nós temos ainda grande dificuldade de trazer esse hábito maravilhoso para as nossas vidas, que é a prece, né? Até os nossos irmãos que têm a ideação suicida não têm ideia do que é a prece. É Jesus que nos diz, em uma obra maravilhosa, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que nos fala sobre a prece. Quando, em conversa com Simão Pedro, Jesus diz a ele que a prece é recurso permanente de comunhão infinita com o Criador. Vejam como Jesus classifica a prece: recurso permanente de comunhão indescritível com o próprio Criador. Então, quando nós abrimos os nossos corações, quando nós elevamos os nossos pensamentos ao Criador em prece, nós recebemos socorro imediato dos enviados, dos prepostos do Cristo, que vêm em nosso socorro, em nome de Deus, nos consolar, nos aliviar, nos inspirar. Então, a prece é uma bênção nas nossas vidas e é o mais poderoso e mais acessível recurso que nós temos a todos os momentos das nossas vidas para que nós nos aproximemos desses nossos irmãos de luz, nossos superiores que nos precederam na jornada evolutiva e que sempre nos socorrem em nome de Deus, que sempre vem até nós quando nós oramos. Então, quem ora com o coração, com os pensamentos elevados ao Criador, a Jesus, com humildade, suplicando, nós sempre vamos ter aos nossos lados aqueles que nos amam, aqueles que velam por nós e aqueles também que são os enviados do Cristo para nos socorrer. Então, vamos desenvolver esse hábito da prece nas nossas vidas. E é por isso, por a prece ser tão importante, que nós convidamos a todos que, nesse momento, elevemos os nossos pensamentos e os nossos corações em profundo agradecimento a Ti, Mestre querido, nosso Salvador, que sempre vem ao nosso encontro quando caminhamos em Tua direção.
mestre de amor. Obrigado pelo teu evangelho nas nossas vidas. Obrigado pelo supremo sacrifício de teres descido até nós, espíritos tão rebeldes e ainda tão imperfeitos, para nos falar do nosso Pai Celestial. Obrigado, mestre querido, por teres nos sustentado até esse momento, pois todos nós passamos pelas dores da vida. Mas sabemos, mestre querido, como ovelhas, todos que somos o teu rebanho, que jamais, jamais seremos abandonados por ti. Ensina-nos, mestre querido, a humildade, para que possamos caminhar na tua direção, ouvir o teu chamado quando nos dissestes: vinde a mim, todos vós estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que possamos todos nós, mestre querido, não apenas nos momentos das nossas dores, mas também nos momentos de alegria que passemos aqui na terra, caminhar em tua direção e ajoelharmos-nos diante de ti para te dizer: muito obrigado, nosso Salvador. Fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Então, eu gostaria de convidar a todos para sexta-feira, agora, dia 24, nós teremos a doutora Karina Okajima Fukumitsu. Ela estará também falando se tem jeito, se tem vida, tem jeito, né? Ela é suicidologista e ela faz essa campanha sobre contra o suicida, né? O suicídio, e ela vai estar aqui conosco na sexta-feira, no horário do Reino Unido, às 2h30 da tarde, e do Brasil, às 10h30 da manhã. Então, ficam todos convidados para mais uma palestra do Setembro Amarelo. Então, uma boa noite a todos. Obrigada, Armando, mais uma vez. E a gente se vê em breve. Então, uma boa semana a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Nosso fraternal abraço de coração a todos vocês.